Muito bem, muito legal estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer ao convite que foi feito pela irmã Jaqueline, a pastora Jaqueline, como vocês bem a chamam. Eu quero agradecer ao pastor Alex, ao mesmo tempo me congratular com todos vocês e com esse casal, em especial com o pastor Alex nessa noite, que está comemorando o aniversário. E, sinceramente, fiquei muito feliz com o que eu estou vendo nessa noite, aqui na Igreja Batista Monte da Fé. Uma igreja que tem mostrado uma fé viva, alegria em louvar a Deus, e certamente uma igreja avivada, não pela confusão que alguns fazem no que é o verdadeiro avivamento, mas pelo arrependimento, pela confissão dos pecados, pelo levantar quando cair e pela sinceridade ao aproximar-se do Rei da Glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e convido a todos a abrirem as suas Bíblias. Aqueles que têm, portam a Bíblia, e os que não têm, possam se chegar ao vizinho que tem as Bíblias para acompanhar o texto da palavra de Deus que está em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11. Apocalipse 20, nós vamos ler do 11 ao 15. Todos encontraram? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Diz o verso 15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai Celestial, te louvamos por tua palavra, pois sabemos que ela é a verdade. Queremos agradecer também por estarmos aqui nesta noite, render o devido louvor a ti, pois só tu és digno de todo louvor, honra e glória. E nós sabemos que o verdadeiro crente, a verdadeira igreja de Jesus, se entrega a ti com um coração sincero e busca no Deus da bênção a paz, a alegria, a serenidade e, acima de tudo, aplica essa palavra que é a verdade em sua vida. Que o Senhor nos perdoe as falhas, os pecados, e nos dê a cada dia de porções da tua graça, pois nós sabemos que por ela termos alcançado, hoje temos vidas transformadas. E se estamos aqui nessa noite reunidos como igreja, como corpo de Cristo, é porque a tua graça, que é favor imerecido, nós não merecemos, fez e faz tudo isso em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos abra o entendimento, nos dê paz e compreensão da tua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.
Eu estou diante de várias pessoas aqui que eu conheci há algum tempo atrás. Alguns nem faz tanto tempo assim, estavam levando uma vida mundana, secular, assim como eu, que há pouco mais de 5 anos não tinha o menor entendimento da palavra de Deus, vivia completamente afastado de Jesus. E esse é o verdadeiro milagre. É isso que me move. É ver pessoas que passaram pelo evento sobrenatural que Jesus coloca como o nascer da água e do Espírito, e que Paulo disse que se chama novo nascimento. Amém. Realmente com vidas diferentes, vidas novas, transformadas. Pessoas que abandonaram a cachaça, o cigarro e até as drogas, a prostituição, uma vida miserável que as estava levando para um final infeliz, que seria uma tragédia por toda a eternidade, no caminho da vida eterna, que é a salvação que Deus concede ao pecador arrependido por intermédio de seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E quando eu leio um texto como esse da Bíblia Sagrada e me deparo com determinados pregadores na televisão, no rádio, e até mesmo alguns que nós conhecemos e que estão bem perto de nós, induzindo as pessoas, atraindo as pessoas através de uma mentira, de coisas que não existem, que nós não encontramos na Bíblia, como por exemplo o tijolo, a campanha do lenço, ou de qualquer outra coisa que não seja Cristo, que a Bíblia coloca em Hebreus como tendo feito o supremo sacrifício, o sacrifício perfeito, aquele que agradou plenamente a Deus Pai. Eu digo, meu Deus, por que é que isso acontece? Por que o Senhor permite que essas pessoas pervertam a tua palavra? Por que é que o Senhor permite que elas comercializem a tua graça, a tua palavra? Por que é que o Senhor permite que eles façam isso com as pessoas que muitas das vezes, por conta da ignorância, por não terem o conhecimento da Bíblia, por não procurarem a instrução, por não lerem, por não buscarem pessoas que tenham o conhecimento da tua palavra, acabam se deixando iludir e entram num caminho que vai lhes levar ao desvio e consequentemente à perdição. Mas ao mesmo tempo eu sinto no meu coração a paz e a alegria de dizer, de ouvir Deus falando comigo o seguinte: se você olhar na minha palavra, você vai ver que tudo isto está escrito, tudo isto está registrado. Esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos pregadores da palavra de Deus estão registrados na Bíblia. Eles são filhos da perdição, são malditos, são bodes. Acalma o teu coração, porque eu vou fazer justiça. Um dia eu vou reinar com os santos, com aqueles que verdadeiramente reconheceram o meu senhorio, que realmente entregaram suas vidas e seus corações a mim, que realmente me agradaram com suas vidas, que foram fiéis no ensino da minha palavra e que, de fato, levaram uma vida em que reconheceram que eu sou o Senhor de suas vidas. Irmãos e irmãs, igreja do Senhor Jesus, que se encontra aqui nesta noite, eu não poderia encontrar um texto mais claro e que define melhor que Deus vai fazer justiça do que esse de Apocalipse 11 até o 15 que nós acabamos de ler. Porque essas pessoas, como o texto vai nos dizer, e daqui a pouco nós vamos aos versículos,
que aqueles que não foram encontrados os seus nomes nos livros da vida irão para a perdição, lago de fogo, pela eternidade, também estão dentro das igrejas, pervertendo o evangelho, confundindo, atrapalhando, desviando as ovelhas, pelas quais Jesus derramou o seu sangue, entregou a sua própria vida. Quando eu vejo uma palavra como esta aqui, ao invés de me trazer apreensão, preocupação, me traz um temor, que é aquele temor que Deus recebe, que Deus aceita e que Deus compreende, que é acompanhado de respeito, de louvor, de um coração que tem a capacidade de se derramar diante dele e dizer: Senhor, eu aguardo por esse tempo em que tu vai fazer justiça, com uma tremenda expectativa. Aliás, eu levo os meus dias, a razão da minha vida é exatamente poder estar diante de ti, quando tu for julgar as nações, os incrédulos, aqueles que perverteram a tua palavra, aquelas pessoas que não renderam a ti a devida honra, o devido louvor e a glória de que só tu é merecedor. Ele diz no verso 11: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse texto está falando do próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, o Cordeiro, aquele a quem Deus deu toda a autoridade, a quem Deus delegou o poder para julgar as nações. Se você observar um pouquinho mais, o texto nos diz, nesse versículo 11 de Apocalipse 20, na segunda parte, que de cuja presença, de quem? De Deus, na pessoa do Senhor Jesus, segunda pessoa da Trindade, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E aí nós vamos voltar a um texto onde o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, relata que os céus e a terra que nós conhecemos serão destruídos, consumidos pelo fogo. Esse texto está dizendo exatamente isso. O primeiro céu, a primeira terra já foi, desapareceu, sumiu, com ela os homens ímpios, incrédulos e as suas obras más. Tudo isso dará lugar, como o texto também vai nos mostrar, a um novo céu, a nova terra, a uma nova ordem, ao reino milenar, aliás, ao reino eterno do Senhor Jesus Cristo, aonde nós, os santos, os salvos, estarão com Ele por toda a eternidade, reinando em justiça e em santidade. Esse texto, ele se refere ao que vai acontecer. E vejam bem, igreja, não vamos confundir isso com o arrebatamento da igreja, nem com a segunda vinda de Jesus Cristo. Antes disso, vai haver o arrebatamento, que é o encontro dos santos com Jesus nos ares. Primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar, depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, ou seja, arrancados daqui para um encontro com Ele nos ares. Paulo fala sobre isso na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ser arrancados da terra e iremos para um encontro com o Senhor Jesus nos ares, nós, os que estivermos vivos. Aí se iniciará um tempo chamado grande tribulação, que será de 7 anos, 3 anos e meio, onde o anticristo vai conseguir uma determinada paz, vai trazer segurança àqueles que procuram nas coisas terrenas,
não é? Vai acabar com o conflito existente entre Israel e os povos vizinhos ali no Golfo Pérsico, entre eles os árabes, né, que são da raiz de Ismael. Mas nos últimos 3 anos e meio, ali, quem estiver nessa terra, a Bíblia nos conta, inclusive, vai pedir para morrer, não vai conseguir. Será um tempo, Jesus falando em Mateus 24, em como nunca houve outro igual e nem nunca, jamais haverá. Portanto, será um tempo muito difícil, de grande dor, angústia, de grande sofrimento. E logo após esse tempo, na segunda vinda de Jesus, não é? Haverá uma batalha, Satanás, o falso profeta e a besta serão presos. É isso que nos fala a Bíblia, não é? Eu não vou entrar em versículo por versículo, porque senão isso demoraria muito tempo. Será preso por 1000 anos. Jesus vai reinar no milênio aqui, durante 1000 anos, com os santos, aqueles que foram arrebatados e os que fizeram parte da primeira ressurreição, a ressurreição dos mortos em Cristo, antes do arrebatamento. E nesse tempo haverá paz, justiça, igualdade, haverá tudo aquilo que a humanidade busca e não consegue encontrar, porque não busca no Deus da paz, porque não busca no Deus que tem todo o poder. Mas esse texto está se falando de algo que vai acontecer depois do milênio. É o grande trono branco. Grande trono branco. Quando Jesus, com a autoridade de juiz dada por Deus, irá julgar as nações. No verso 12, o apóstolo João, que recebeu a revelação do Apocalipse, quando estava prisioneiro na ilha de Patmos, diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia, no verso 12, desse texto que nós acabamos de ler, capítulo 20: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Não precisa de bola de cristal, não precisa pedir revelação a vidente, a profeta ou a quem quer que seja para saber que eles não vão ter nenhuma chance, porque rejeitaram a Jesus, porque não o receberam como Salvador, porque não se submeteram ao senhorio de Jesus Cristo. E é por isso que os seus nomes não vão estar escritos no livro da vida. E o destino dessas pessoas será, como o texto vai nos dizer no verso 15, o lago de fogo, junto com o inferno, com Satanás e seus anjos. Pode parecer dura essa palavra? Ela é dura, ela amedronta a muitos, amedronta. Ela inclusive faz com que a gente trema em determinadas ocasiões, quando nós olhamos para as nossas vidas e dizemos: rapaz, Deus, será que Ele vai me achar em falta? Ou vai me encontrar igreja imaculada, sem mancha, irrepreensível? Glória a Deus. Se nós não tivermos com a nossa vida consertada diante de Deus, se no nosso coração não houver, além de Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele disse que nós devemos guardar, que é o amor, a compaixão, a misericórdia, mas principalmente o amor, que é o que faz a diferença numa sociedade em meio a um mundo ímpio, certamente nós seremos separados do lado esquerdo. Eu nem quero pensar nisso. Mas o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela certamente vai estar do seu lado direito, como ovelha. Ela não vai estar entre os bodes, do lado esquerdo.
A verdadeira igreja de Jesus, aquela que o recebeu como Salvador, submeteu a sua palavra, que obedeceu essa palavra, ela vai receber o nome de bendito. Vinde para mim, benditos de meu Pai, possuir o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos e irmãs, essa nossa região bem poderia ser mais fresca, né? É muito quente. Eu vejo que a igreja de Jesus enfrenta um período muito difícil. Aquilo para o qual os apóstolos nos alertaram como sendo a apostasia. Muitos estão abandonando a fé. Por quê? Porque já não buscam mais a verdadeira palavra de Deus. Porque, como Paulo diz lá em 2 Timóteo, estão com coceira nos ouvidos, e por conta disso rejeitam a sã doutrina, porque querem ouvir uma palavra suave, que acalente o ego, que faça com que a pessoa se sinta bem, e que venha a dizer: olha, Deus te ama e Ele vai te dar tudo o que tu quer, tudo que o teu coração deseja, tudo que tu almejar aqui nessa terra. Tu vai conseguir a cura para as tuas enfermidades. Só falta dizer: tu não vai nem morrer. Tu não vai morrer. E a Bíblia é clara. Ela diz que por causa do pecado a morte entrou na história da raça humana. É inevitável. A não ser que nós estejamos vivos quando Jesus vier arrebatar a igreja, nós passaremos pela morte. Não tem jeito. Deus pode curar uma enfermidade tua aqui nesta terra, mas vai chegar um dia em que tu vai ser acometido por uma enfermidade ou por qualquer outra coisa que vai te levar à morte. E graças a Deus por isso. O salvo em Cristo Jesus morrer é a certeza de ir contemplar a face de Cristo em tua glória. Muitos não têm essa esperança. Muitos não sonham com a vida de Jesus. Muitos não esperam contemplar a face de Cristo. Muitos não desejam o céu. Não têm essa esperança que move o crente e que deve estar guardada no seu coração a cada dia, a cada anoitecer, a cada amanhecer. Isso não quer dizer que nós viremos doidos, lunáticos, ou que agora nós vamos nos trancar dentro de um quarto e esperar que Jesus Cristo venha arrebatar a igreja, que a gente não vai mais fazer nada. Não é isso. Mas nós precisamos ter essa esperança no nosso coração, porque é ela que nos mantém na fé, na caminhada. É ela que nos mantém com Cristo. E é com essa esperança que nós vamos caminhar até o céu. Lamentavelmente, quando eu disse que certos pastores, certos pregadores da palavra de Deus vão receber do Senhor Jesus o adjetivo maldito, é porque eles, com a sua vã pregação, por se afastarem das Escrituras, estão alimentando mal o rebanho de Deus, as ovelhas, o povo por quem Jesus derramou seu sangue, morreu e depois ressuscitou ao terceiro dia. É porque essas pessoas, ao invés de pregarem a cruz, a renúncia, essas pessoas, ao invés de dizerem que o Evangelho não é só um mar de rosa,
E Ele também tem a cruz, que Ele faz com que nós enfrentemos um monte de dificuldades e de muitas tribulações. Ao invés deles prepararem, fortalecerem o rebanho de Deus, dizendo a essas pessoas que elas podem sim passar por enfermidades, que elas podem passar por desemprego, que elas não necessariamente vão prosperar na vida, financeiramente falando, porque Jesus não morreu para nos dar a vida eterna aqui. A Bíblia é clara. Nós não podemos transformar a palavra de Deus em algo tão temporal, tão momentâneo. Nós não podemos chegar e dizer para a igreja de Jesus que ela vai conquistar tudo que ela sempre desejou aqui, que Deus vai dar a nós tudo que nós necessitamos, porque isso pode não acontecer. Ele promete na sua palavra que se priorizarmos o seu reino, todas as coisas de que nós necessitamos nos serão acrescentadas, nos serão dadas. Mas quando ele diz isso, ele diz que nós teremos todo dia a renovação das suas misericórdias, que nós teremos todos os dias uma porção da sua graça, que nós que somos selados com o Espírito Santo da promessa, seremos fortalecidos para enfrentar e vencer qualquer situação. É isso que a Bíblia nos fala. Para salvar o pecador da morte eterna, da condenação eterna, foi para evitar que os seus santos, aqueles por quem Jesus morreu antes da fundação do mundo, pereçam no inferno. Que Jesus morreu. Esse é o teor da mensagem da palavra de Deus. Jesus no centro, Jesus Senhor, Jesus Salvador, Jesus concede a vida eterna. Ele, aliás, como bem diz o apóstolo João no seu evangelho, foi preparar-nos lugar, e ele prometeu que vai voltar. Assim como Jesus falou mais de 50 vezes que vai voltar para nos buscar, ele também falou dessa realidade sombria do inferno e do lago de fogo na Bíblia. E nós encontramos isso nos ensinos do Novo Testamento por mais de 50 vezes. Aliás, tem gente que diz inclusive que Jesus falou mais da realidade do inferno do que do próprio céu. Por que será que Jesus tinha essa preocupação? Por que é que ele fez questão que os apóstolos pregassem sobre o arrependimento? Por que é que João Batista, o último dos profetas, disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua? Eu estou aqui para vos pregar arrependimento. Por que será que Jesus Cristo disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus? Então, esse é o centro da mensagem. É isso que Deus quer que nós anunciemos, que nós preguemos, porque tudo isso aqui será consumido pelo fogo. O céu e a terra, como diz o versículo 11, que vai desaparecer da presença de Deus. E é missão da igreja levar essa verdade para um mundo incrédulo, ímpio, onde as pessoas estão morrendo sem Jesus. É nossa responsabilidade pregar a sã doutrina, anunciar que Jesus é amor, que Ele salva, mas que Ele também condena. Eu gostei de ouvir aqui, num louvor, quando os irmãos disseram que Deus é justiça. Ele é justiça. E esse texto diz claramente que Ele vai fazer justiça. Ele vai julgar os incrédulos. E é isso que esse texto está dizendo.
Aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida irão para o inferno. O inferno será lançado junto com Satanás e seus anjos e todos aqueles que o seguiram no lago de fogo. A segunda morte é pela eternidade. E João, ele separou a humanidade em dois grupos. Dois grupos: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. São dois grupos: ou é ovelha ou é bode, ou é joio ou é trigo, ou é ímpio ou é servo de Deus, ou é incrédulo ou é filho de Deus. Não existe meio campo, não existe posição intermediária, não existe outro caminho. João falou dessa realidade, aliás, está registrado lá no seu evangelho, num diálogo entre Jesus e os religiosos da época, em que ele disse: vocês são filhos do diabo, vocês fazem as obras do pai de vocês, que é mentiroso, que é homicida, desde o princípio, que não se firmou na verdade, porque ele não conhece a verdade. Então nós precisamos entender de uma vez por todas, e precisamos pregar, que o destino daqueles que morrerem sem Cristo, que rejeitarem a Jesus, é a perdição eterna. E isso é urgente. É preciso que a gente faça isso imediatamente. Para nós fazermos isso, nós não podemos estar perdendo tempo atrás da bênção. Nós precisamos do Deus da bênção. Nós precisamos do mover do seu espírito. Nós precisamos estar fortalecidos nele. E aí sim, essa igreja terá poder. E ela conseguirá cumprir aquilo que cumpriu a igreja primitiva dos apóstolos. Ela fará a diferença. Ela será sal e será luz. Porque não se enganem, irmãos. Toda essa miséria que nós vemos, toda essa roubalheira que nós vemos, as doenças que estão tomando conta das pessoas, tá certo? A Bíblia fala das pragas nos últimos tempos, das doenças que irão dizimar, levar à morte uma terça parte da população. Mas isso é o resultado do pecado do ser humano, da avareza, da ganância, do amor ao dinheiro. Mas essas pessoas que chegam ao poder, seja numa prefeitura, ou para governar um estado, ou para ser presidente do Brasil, ou para representar a população no poder legislativo, seja nas câmaras municipais, nas assembleias, ou na Câmara e no Senado, elas precisam entender que elas estão ali porque Deus permitiu que elas fossem para lá, mas que elas precisam servir. Elas estão ali para abençoar as pessoas e não para amaldiçoar, para fazer com que o seu pecado traga desgraça, desigualdade, injustiça, doença e morte para a vida das pessoas. Mas elas fazem isso porque elas não conhecem o Deus Todo-Poderoso, porque elas rejeitam a verdade. E como Paulo diz